Irmãos, nós temos tido uma preocupação, isso tem sido demonstrado através dos programas que nós estamos fazendo na igreja, para trazer aos irmãos e levar aos irmãos a despertar em nós o desejo de aprendermos a palavra de Deus, aprendermos a Bíblia Sagrada. E a gente tem conversado constantemente, nós temos trazido muitas mensagens com essa finalidade de despertar o coração dos irmãos para buscar ao Senhor e se alimentar dos 66 pratos que o Senhor preparou para que nós, como igreja dele, pudéssemos desfrutar da palavra dele, da mensagem que ele nos traz. E é muito importante nós sabermos a quem é que nós estamos seguindo. É muito importante nós termos o conhecimento, se não assim extremo, né? Mas um conhecimento pelo menos básico da palavra de Deus, daquilo que nos é trazido, daquilo que nos é ensinado. E a gente tem procurado trazer esse conhecimento aos irmãos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para um grupo de pessoas, certa ocasião, essas pessoas estavam questionando o Senhor a respeito de uma mensagem que o Senhor estava pregando, estava transmitindo. Então o Senhor lhes dirigiu a palavra dizendo o seguinte: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós somos passíveis de erro quando nós desconhecemos a palavra de Deus. Pior é quando nós temos a oportunidade de buscar esse conhecimento, mas nós não sentimos desejo, não sentimos vontade, nós não queremos buscar isso que o Senhor nos oferece na palavra dele. Então a gente tem buscado, nós estamos até fazendo um programa de leitura da Bíblia Sagrada, né? Águas Profundas, e hoje nós chegamos aqui, hoje é dia 6, né? Dia 5, 6 hoje? 6. Então hoje nós lemos Gênesis 13, 14, Neemias 3, 4 e Ezequiel 13 e 14. E esse plano de leitura são 6 capítulos por dia de 3 livros diferentes. 3 livros diferentes. Então, e ele vai até o dia 20 de outubro. E isso é um alimento que nós estamos nos servindo, porque esse alimento já está nos preparado. Mas a gente precisa ter desejo, precisa querer se aprofundar nesse conhecimento e buscar esse conhecimento. Já que, se nós não termos esse conhecimento, nós poderemos ter muitas atitudes, muitas ações que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Não foi à toa que o apóstolo disse: desenvolvei a vossa salvação. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, como Senhor, nós aceitamos ao Senhor, não é para nós ficarmos naquele estágio apenas, não é. Nós termos a possibilidade de desenvolver o nosso conhecimento e, consequentemente, crescer nesse conhecimento. E para termos também base sólida para anunciarmos a palavra de Deus às pessoas que porventura vierem a nos questionar a respeito da nossa fé, a respeito da pessoa que nós cremos. Por que nós cremos em Jesus Cristo? Por que nós cremos em Deus? Se alguém perguntasse para você: escuta, por que é que você crê em Deus? O que você irá? Eu creio porque eu creio. Não é uma resposta que satisfaz o questionamento. Não é. Mas nós precisamos saber por que nós cremos na Bíblia Sagrada. Por que é que você crê na Bíblia Sagrada? Por quê? O que te leva a crer na Bíblia Sagrada? O que te leva a crer? Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro fantástico, é um livro
maravilhoso, magnífico. E nós, como os cristãos, nós precisamos ter um entendimento de como foi que ela chegou até nós e por que nós falamos que ela é sagrada. Por que ela mesma diz que ela é os oráculos de Deus, é a revelação de por que ela fala a respeito disso. Em todos os ensinamentos de teologia que nós temos à nossa disposição, esses ensinamentos, eles nunca chegam falando a respeito de Deus, mas tem o início falando a respeito das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. E por que se fala primeiramente da Bíblia Sagrada? Para que nós venhamos a entender o que nela está contido, o que foi escrito, foi escrito de uma maneira soberana, de uma maneira grandiosa, extraordinária. E nós podemos entender isso dentro da própria revelação que Deus faz de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Então, eu preciso saber que a Bíblia, ela não é um livro qualquer. E ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós podemos ter acesso a muitos livros de teologia que buscarão trazer até nós o entendimento mais claro de alguém que está, muitas vezes, na nossa frente, que tem se dedicado muito tempo no esclarecimento daquilo que está escrito, porque a Bíblia fala assim, que aquilo que está revelado é para os homens, mas aquilo que está encoberto é para Deus. Então aquilo que está revelado muitas vezes é o que está escrito, é o que foi revelado, dado pelo próprio Deus, para que os homens pudessem então escrever, para trazer a nós a própria revelação que Deus se dá de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, irmão, eu vou enfatizar isso para você, para que você não esqueça, a Bíblia, ela demorou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. 1.600 anos. Nesse período todo, ela teve aproximadamente 40 escritores. Mas um único Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo, ele revelou a Moisés, o primeiro escritor, revelou a todos os demais, ele, um único autor, muitos escritores, mas única só cabeça, muitos escritores, mas uma só inspiração de Deus, do Espírito Santo, que inspirou Moisés, que foi inspirando todos até chegar em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, último livro. E esse último livro do Velho Testamento, ele encerrou a compilação dele no ano 400 antes de Cristo Jesus vir ao mundo. Então, no ano de 400 antes de Jesus vir ao mundo, ficou pronto a compilação do Velho Testamento. E a compilação desse Velho Testamento, o apóstolo São Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. E homens santos de Deus, como disse Pedro, a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, terminou-se a compilação, o ajuntamento dos livros do Velho Testamento, os 39 livros. Os 39 livros, terminou a compilação. Aquela palavra que é uma revelação da vontade de Deus para um povo, não para todos os povos, para um único povo. Que povo é esse? O povo de Israel, o povo que é chamado povo de Deus, o povo que foi separado
e que surgiu através do chamamento de Abraão. Então, esse povo, foi a esse povo que Deus direcionou esta revelação, com o intuito deles se inteirarem daquilo que estava escrito e para eles se prepararem para a Irmão, estou falando uma coisa tão importante, irmão. Então, para eles se prepararem, olha só, para eles se prepararem, porque era o povo que estava tendo a revelação de Deus, mas não era a revelação perfeita, era a sombra daquilo que haveria de vir. E lá no Velho Testamento, havia revelação a respeito do Messias que haveria de vir. Em Isaías 53 e tantos outros versículos, ele fala lá: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Então, aquilo tudo estava apontando para aquele que haveria de vir. E ele estava buscando preparar aquela nação, para que ela estivesse pronta, para que quando aquele para quem ela apontasse viesse, eles percebessem quem ele era. E a Bíblia, irmãos, ela é tão interessante que o propósito de Deus não era apenas o povo judeu, porque se o povo judeu tivesse reconhecido em Cristo o Messias, o povo judeu se tornaria missionários do Senhor. O povo judeu iria se espalhar por todo o mundo como missionários, falando a respeito do Messias que tinha chegado. Mas quando o Messias veio, 400 anos depois do último livro do Velho Testamento ser escrito, começa-se então o Novo Testamento. Se é velho, o novo substituiu, o invalidou. E o invalidou por quê? Porque agora é uma nova aliança. Se aquela outrora antiga aliança é para com o povo judeu, em Cristo Jesus já não é mais com o povo judeu, porque eles não receberam a Jesus, não reconheceram nele o Messias. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele se volta para todas as nações, e ele não faz mais uma aliança com um único povo exclusivo, mas ele faz uma aliança com todos os povos que quiserem aceitar esta aliança. Todos os povos que quiserem. Por isso existe aquele versículo que diz: ide por todo o mundo. Isso não era no Velho Testamento. No Velho Testamento era proibido falar de Deus para as outras nações. Mas em Cristo Jesus já não mais. Jesus disse: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, não importa quem seja, se é nascido aqui, se é nascido ali, se é nascido acolá, se é nascido não sei na onde, não importa. O importante é que você, como igreja, vá e anuncie que você tem um Salvador, e que é o Salvador de toda a raça humana, e que sem Ele não há salvação, e não há esperança de salvação. Então esse, irmão, o Senhor vem, e o mesmo Espírito Santo que inspirou aqueles homens para escreverem todos os livros 39 do Velho Testamento, esse mesmo Espírito Santo inspira agora outros homens, para que escrevesse a respeito da nova aliança, do Novo Testamento, feito em Cristo Jesus, por intermédio de Jesus e em Jesus. Então ele traz
essa inspiração, o que não haverá mais nenhuma outra aliança. Encerrou-se a aliança. E por isso nós falamos que nessa aliança, o que está predominando é a época da graça. O que é o tempo da graça? É a porta que se abriu, com Jesus Cristo sendo morrendo pelos nossos pecados, providenciando em si uma salvação para mim e para você, de graça, sem que você faça absolutamente nada para merecê-la, sem que você faça absolutamente nada para merecê-la. Você a recebe de graça, e esta porta está aberta a todas as nações. Por isso que se prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós transmitimos o Evangelho, porque o Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Transmitimos o Evangelho porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Senhor chama a nossa atenção, amado irmão, chama a nossa atenção para esse prato magnífico, que são os 27 livros do Novo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, onde nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não foram os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento, não foram, e tampouco estão na ordem cronológica, não estão na ordem cronológica, mas eles foram agrupados de tal maneira por pessoas que se dedicaram ao estudo, e esse estudo não foi de 1 mês, nem 2 meses, nem 3 meses, e eles então passaram anos estudando e compilaram os 27 livros de Mateus ao Apocalipse, compilaram numa sequência, e os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas, são os evangelhos sinópticos. Esses evangelhos, eles falam, os 3 olhando para Jesus, e eles falam de nosso Senhor Jesus Cristo como homem. Mateus, ele fala de Jesus, que é o evangelho do rei, aquele que ascendeu aos céus, sentou-se no seu trono, está lá, e que vai voltar para buscar a sua igreja. O evangelho de Marcos fala de Jesus Cristo, que é o médico por excelência, o médico dos médicos, e que ele cura os enfermos, aquele que ele quiser curar, ele cura, ele tem poder para isso. E Lucas fala de Jesus Cristo, o evangelho do Filho do Homem, que veio buscar e salvar o homem que estava perdido. Mas João, ele não fala de Jesus como homem. Ele, João, que era o discípulo amado, e se você estiver percebido, você vai ver que a única pessoa dos 12 discípulos foi o único que reclinou a sua cabeça no seio de Jesus, no peito de Jesus. Nenhum outro. E essa intimidade, ela aconteceu pela identificação do Espírito. Porque o Senhor iria preparar João, não apenas para escrever o Evangelho do Filho de Deus, não como Lucas, que escreveu o Evangelho do Filho do Homem, Jesus vendo se identificar como homem com os homens, mas ele não fala de Jesus como Filho do Homem, ele fala de Jesus como Filho de Deus.
E ele começa, diferentemente dos outros evangelistas, que falam do nascimento de Jesus, da promessa que o anjo trouxe para Maria, da promessa que o anjo trouxe para José. Não fala. A Bíblia, o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você vai levar a tua cabeça lá em Gênesis, já em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você liga com João, que diz lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você faz a ponte de ligação. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele sempre existiu. Ele se fez homem, como o apóstolo São Paulo fala, que ele, sendo em forma de Deus, ele não era forma humana, forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma humana. Então Deus tomou a forma humana. E quem fez isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tomou a forma humana. E ele veio aqui então. E aí então o Senhor, aquele rapaz que reclinou a cabeça dele no seio de Jesus, o Senhor o estava preparando, dando a ele revelação diferente dos outros, preparando-o para lá no último livro, quase aos 100 anos de idade, ser banido por Nero lá para a ilha de Patmos, para que lá então ele recebesse a revelação e escrevesse a respeito do Apocalipse, aquilo que era, o que é e o que há de vir. Passado, presente e o futuro. Agora, amado, preste atenção. Preste atenção, amado, preste atenção. Agora o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalhou assim com uma finalidade, com um propósito. No princípio, irmãos, em que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, eles usaram porque não existia papel celulose, não existia como nós temos hoje a Bíblia, não é como você tem a Bíblia, né? Como você tem a Bíblia, como a senhora tem a Bíblia, como você tem a Bíblia aí, ó, glória a Deus, né? No princípio não era assim. No princípio escrevia-se com papiro, no princípio escrevia-se em pele de animal, não tinha outro meio, não tinha outro modo, não tinha outro jeito. No princípio eles escreviam até mesmo em cerâmica, sabe? Por quê? Porque Deus não queria que aquilo se perdesse. Era Deus protegendo a palavra dele para trazer o conhecimento a você, para trazer o conhecimento a mim, para trazer o conhecimento a nós. Olha a preocupação de Deus, Cezinha. Ele querendo se revelar a nós. E ele usou os meios da época, do tempo, daquele tempo, para que essa revelação fosse escrita e fosse guardada. E ele protegeu a palavra dele. Protegeu. Por quê? Porque ele queria que você tomasse conhecimento dela. Você, eu, você, nós tomássemos conhecimento dela. Agora, vem Jesus, nosso Senhor, o desejado das nações, o desejado das nações. E por que a Bíblia fala do desejado das nações? Porque em todos os povos, em todas as eras se pensou após a morte, de muitas maneiras diferentes, de muitos modos diferentes, com muita heresia, com muita coisa diferente. E isso demonstra-nos que os povos todos tinham interesse no pós-morte. Todos os povos.
E ele então, sem que as pessoas tomassem conhecimento, ele era quem? O desejado das nações. Aqueles que queriam saber sobre a eternidade, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao aprender, ao saber, está lá, está escrito lá. Ele se revelando a nós, e ele usando os seus profetas, os seus apóstolos, para mostrar a nós, trazer a nós a revelação do pós-morte, coisa que chama a atenção de todo mundo, de todas as pessoas. Por isso ele é o desejado, ele é aquilo que as pessoas procuram, mesmo em caminhos diferentes, mesmo em caminhos errados. É ele que traz em si a verdade, e que é a verdade. Agora, irmão, presta atenção. Em todo esse trabalho que ele teve, ele tem um propósito, que eu me interesse por aquilo que ele preparou para mim. Ou não? A finalidade dele preparar tudo isso é que eu tenha interesse naquilo que ele me revela, naquilo que ele me mostra. E eu só vou descobrir o que ele me mostra, não é por telepatia, né? Não é ouvindo um profeta, não é ouvindo, não. Jesus Cristo deixou bem claro: examinai as Escrituras. Não tem outro modo, não tem outro jeito. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo São Paulo disse o seguinte: se um anjo que viesse dos céus e nos anunciasse um outro evangelho, é para nós rejeitarmos. Por quê? Porque tudo o que é necessário sabermos para a nossa salvação, para dias vindouros, tudo o que é necessário aprendermos, está revelado perfeitamente na palavra dele. Está revelado perfeitamente. Me entende? Me entende, irmãos? Me entende? Está revelado perfeitamente. Não existe erro, não existe falha, não existe. Não foram os escritores que escreveram a seu bel prazer. Não foram eles: eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não foi isso aí. Deus os usou para escrever. Eram homens santos, consagrados ao Senhor, homens que receberam a inspiração de Deus do que deviam escrever, desde Gênesis até Apocalipse. O Espírito Santo inspirou aquele. Nenhum deles viveu 1600 anos, só a cabeça celestial, só o Espírito Santo teve e tem essa capacidade, pois ele é eterno. Ele é aquele que prescruta todas as coisas, que sonda todas as coisas, que sabe todas as coisas, e foi ele que revelou aquele e revelou aquele outro também, todos os outros nesse meio termo. Me entende? Está me entendendo? Agora, sabendo de tudo isso, irmãos, sabendo de tudo isso, sabendo daquilo que estou tentando expor para você, qual é a importância que a Bíblia tem na minha vida? Qual é a importância que ela tem na minha vida? Qual é a importância? Uma das coisas mais difíceis que tem, meu irmão, mais difícil, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Mais difícil é você ter uma autodisciplina de buscar ao Senhor.
tanto na oração, quanto na leitura da palavra dele. Quando você vai ler a palavra dele, se você não tiver um tempo específico para aquilo, você não vai conseguir lê-la tranquilo, sossegado. Porque coisas vão chegar, coisas vão tirar a tua atenção, coisas vão acontecer, e você vai ficar incomodado, isso e aquilo, e você não vai conseguir se concentrar. Pelo menos eu não consigo me concentrar. Se eu estiver falando, estiver lendo, e tiver gente para lá e gente para cá, eu não consigo, eu perco o fio da meada. Tem pessoas que têm facilidade, não tem essa, né? Mas eu não consigo. Então, quando eu quero ler a palavra de Deus, e graças a Deus tem me dado a bondade e a misericórdia de fazê-lo toda manhã, sabe? Eu acordo cedinho, vou lá pego a Bíblia, e é gostoso, é uma degustação. A melhor coisa que tem é conhecimento. Conhecimento. E, logicamente, nem tudo que eu leio eu tenho uma compreensão exata daquilo. Mas eu não vou ficar quebrando a cabeça com aquilo. Eu vou continuando lendo, e aquilo que eu vou poder me alimentando, eu vou me alimentando. Eu não vou ficar, vou me alimentando. Eu sei que mais dias ou menos dias, aquilo que eu não consegui compreender, eu vou compreender. Deus vai trazer para mim esse esclarecimento. Vai me trazer, né? Então, meus amados irmãos, né? Quando eu falo para os irmãos, essa campanha que nós estamos fazendo, irmão, de conscientização, ela é muito importante, e essa preocupação, ela não tem surgido no meu coração e nem no coração da liderança ontem, antes de ontem, já é algo que está vendo por quê, irmão? Porque se a Bíblia é a fonte da nossa salvação, examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Se o Senhor Jesus Cristo está nos dando essa orientação, o que é que nós devemos fazer? Não. Ele quer revelar-se a si mesmo, e não tem jeito, irmão, dele se revelar a si mesmo, a não ser onde ele inspirou a revelação, que é a Bíblia Sagrada. Ela é um livro fantástico, irmão. Ela é um livro fantástico, ela é um livro grandioso, glorioso, ela é um livro santo, ela é a revelação de Deus para o homem. Olha que coisa maravilhosa. Mas quanto de valor eu estou dando a essa revelação? Quanto de valor eu estou dando a essa revelação? Muitos dos teus questionamentos internos, porque eu sei que você tem muitos questionamentos, todos nós temos. Quem tem questionamento é porque pensa. E muitos dos nossos questionamentos, você pode ter certeza que lendo-a, eles serão dissipados, são tirados, e seremos edificados, estaremos crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Estaremos crescendo na graça e no conhecimento. Então é importante, irmão, você ter esse relacionamento com Deus, na revelação que Ele dá de si mesmo na palavra. Amém? Glória a Deus. Então, quando alguém perguntar para você, mas por que você crê na Bíblia? O que é que você fala? Eu creio na Bíblia porque ela é sobrenatural. Sobrenatural. Ela tem 66 livros. Demorou 1.600 anos para ser escrita. Ah, mas foi homem que escreveu. Você queria que fosse quem? Um elefante? Você queria que fosse quem? Um chimpanzé? A quem é que tem razão? A quem é que aprende? Quem é que Deus deu essa capacidade de ter comunhão com Ele? Foi o homem. Foi o homem.
Os únicos dois lugares que Deus escreveu na Bíblia Sagrada, os únicos dois lugares, foi aquele lugar, quando ele chamou Moisés no monte, e o Senhor escreveu com o seu dedo as tábuas da lei. Olha que coisa fantástica, presta atenção no que eu vou falar para você. O Senhor escreveu as suas diretrizes para o povo de Israel que estava lá embaixo, aguardando. E o primeiro dos mandamentos que foi escrito foi esse: amarás, não terás outros deuses diante de mim. Foi o primeiro. E Moisés está descendo com as tábuas da revelação escritas pelo dedo de Deus. Pode ler lá que está bem claro isso. E ele está descendo com as tábuas escritas na frente e no verso. Quando ele desce lá, o que ele vê? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás, não é? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, coisa nenhuma semelhança ao que há nos céus, que há na terra. Não é isso que está escrito? É isso, não é, irmão? Não é isso que está escrito? Quando ele desce com essas tábuas da lei, quando ele desce, ele chega lá, o que é que tinha lá embaixo? O bezerro de ouro. Tinham feito o bezerro de ouro. E o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei. Porque eles acabaram de quebrar o primeiro mandamento que Deus lhes estava dando. O primeiro mandamento eles acabaram de quebrar. E o que a Bíblia fala? Que quando você infringe um mandamento, você infringe todos. Ele quebrou tudo. Quebrou tudo. Capite? Entende? Entende? Consegue? Captou aí? Entendeu? Depois ele sobe novamente. Daí ele traz as tábuas. Está aqui escrito de novo, é lá que vocês vão fazer, né? Ele traz novamente as tábuas escritas pelo dedo de Deus. No Velho Testamento, esses são os locais onde Deus escreveu a sua lei para os homens. No Novo Testamento, o único lugar foi quando o Senhor Jesus Cristo escreveu no chão, quando queria matar a apedrejada aquela mulher que foi pega no adultério. E ele escrevia lá, são os últimos lugares, únicos que Deus escreveu, nenhum outro. Os demais, ele deu revelação, autorização, inspiração para que os homens escrevessem, para que o homem seja instruído na verdade, para que o homem seja exortado, isto é, orientado, para que o homem, quando é um servo de Deus e comete coisa errada, para ser corrigido e repreendido, para que o homem seja direcionado em toda a justiça. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, você tem a palavra de Deus. Ó, que coisa maravilhosa. Ó, que coisa mais bendita. Você tem vergonha de andar com ela? Tem? Tem vergonha de carregar a Bíblia? Tem vergonha? Mas a Bíblia fala que ele não se envergonhou de você. A Bíblia fala que ele não se envergonhou de mim. A Bíblia fala que ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Olha só. Quem é que devia se envergonhar? Eu devia me envergonhar dele ou ele se envergonhar de mim? Ele que é santo, perfeito, justo, que veio dos céus, que se sacrificou por mim, que deu a vida por mim, para que eu tivesse nele a salvação, puro, perfeito, imaculado. Eu tenho de me envergonhar dele diante dos homens, homens que são podres igual a mim, pecadores igual a mim? Ou era ele que devia se envergonhar de mim, era ele que devia se envergonhar de nós? Por que que Satanás, ele tenta lhe acabrunhar,
fazê-lo envergonhar. Por que ele faz isso com você? Agora lembra-te aquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Amém? Não despreze, irmão. Não despreze esses 66 pratos maravilhosos e magníficos parados uma eternidade para nós. Não despreze aí os 27 no Novo Testamento, que é a aliança de Deus com todos nós, com todos os povos, de todos os tempos, de todas as épocas. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Todos os homens são exatamente igual a você. Porque a Bíblia fala, o que é o homem? O que é o homem? É um vento que vai. É uma flor tão linda, que desabrocha num dia, passa-se 2 dias, 3 dias, vai murchando. O que é o homem? É como a neblina, que nessa época de frio aqui, ela aparece muito, né? Mas brilhou o sol sobre ela, dissipa. É assim a tua vida, é assim a minha vida. E por que hei eu de me envergonhar daquele que deu a própria vida por mim, me prometendo a vida eterna e a salvação eterna? Por quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Por quê? Por quê? Por quê? Deus abençoe tua vida, ó. E que esse livro seja a tua companheira, porque ele sendo a tua companheira, tendo o teu companheiro, ele vai afastar você do pecado. E consequentemente do salário que é o pecado, que é a morte. Vai aproximar você de Deus. Amém?